Queridos, meus queridos e queridas irmãs, a paz do Senhor para todos. É bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, terça-feira, noite de oração e noite de meditarmos na palavra de Deus. Nós, para quem não nos conhece, que está chegando, nós somos da Assembleia de Deus de Petrópolis, em Magé. Eu sou o pastor Luciano. Nosso pastor presidente é o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, que preside a nossa igreja, que tem sede lá em Petrópolis, na rua Washington Luiz. E nós somos a extensão do trabalho aqui em Magé. Um prazer estar com vocês. Eu gostaria que você se preparasse aí para começarmos o culto ao Senhor. Nós vamos cantar louvores, vai ter oração e também vamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Meu querido diácono Eliseu vai estar fazendo esta oração, agradecendo ao Senhor por mais uma noite que temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos, Senhor, nesta hora te agradecer, meu Senhor, em estar aqui, Senhor Deus, na tua presença, em tua casa, meu Deus, rendendo graças a ti, louvores a ti, meu Deus. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai amado e santo, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, nesta hora nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor os teus servos, Senhor, que estão nessas lives, Senhor Deus, estão em seus lares, Senhor, se preparando seus corações para que a tua palavra, Senhor Deus, venha a ser, Senhor Deus, ministrada. Abençoa, meu Deus, a todos que estão aqui presentes, os músicos, Senhor, aqueles que estarão louvando, o teu servo, Senhor Deus, que estará ministrando a tua santa palavra. Usa ele, Senhor Deus, com poder, com autoridade, e que nós, Senhor Deus, venhamos estar atentos, meu Deus, a tudo aquilo que será dito aos nossos corações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus, nesta noite, em cada lar, Senhor Deus, que o Senhor venha estar tocando em corações, ó Pai, Senhor Deus, enchendo, meu Senhor Deus, da tua presença, e que em tudo, meu Deus, o teu santo nome venha a ser glorificado, meu Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus nós oramos, amém. Nós vamos levantar mais um clamor, e nesse clamor nós vamos orar pelos profissionais de saúde. Nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, que já chegaram pedidos aqui, e por aqueles que estão enlutados. Nós vamos clamar a Deus, fazer um clamor, porque hoje é uma noite voltada à oração e à meditação na palavra. Depois a Fernanda canta o louvor, tá bom? Então eu convido você que está aí para a gente orar ao Senhor, para a gente falar com Deus. Vamos orar. O Joseli já me informa aqui que o sepultamento acontecerá em Magé. Obrigado, Joseli, pela informação. Muito obrigado pela informação. Nós estamos realmente enlutados. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar pelos profissionais de saúde que estão trabalhando, Pai, nos hospitais, nos postos de atendimento. Pessoas que estão lidando direto, Pai, com pessoas que estão doentes e que precisam da tua ajuda, da tua proteção, meu Deus. Senhor, eu imagino como deve estar aflito o coração da família que tem alguém, membro dela, que trabalha na saúde, na área da saúde. Toma essa família em tuas mãos. Toma esta que trabalha nessa área, Senhor. Protege, livra de todo mal. Guarda ele, guarda ela, guarda a casa dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Que a tua paz, que a tua bênção, que a tua proteção, que a tua cura seja sobre todos esses profissionais, Pai, que estão envolvidos direto na linha de frente contra este mal que tem assolado o mundo, Senhor. Mas nós estamos na retaguarda em oração como igreja do Senhor, clamando a Deus por esses profissionais, Pai. Senhor, nós também queremos orar agora por aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que estão necessitados da cura, do milagre. Deus, tu tem curado tantos, tu vai continuar curando, sarando, restaurando esta vida. Toma os pedidos de oração que chegaram e irão ainda chegar, Senhor, de pessoas que estão enfermas, que estão precisando
da tua cura, do teu milagre. E nós como igreja estamos nessa corrente de oração, Pai, clamando a Ti e pedindo: sara esta nação, sara os doentes, cura os enfermos, Pai, porque Tu és poderoso para repreender toda esta enfermidade. Pai, nós também oramos por aqueles que estão enlutados. Como chegou essa notícia até nós, nós não podemos deixar de orar e pedir, Senhor, para que o Senhor console a família enlutada do Teu Filho, que necessita deste momento, desta paz, deste consolo que vem do céu, que vem do alto. Que o nome do Senhor seja glorificado. Toma esta casa, toma esta família. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Dá a direção, orientação, dá a paz. Fortalece nesse momento difícil e dá a vitória, Senhor. Pai, nós como igreja do Senhor, nós entregamos todos esses pedidos de oração em Tuas mãos, crendo no Teu intervir, no Teu agir, no Teu milagre, no Teu operar, em nome de Jesus, amém. Nós estamos, todas as terças-feiras, é o momento que nós temos na igreja de estudar a Bíblia, de meditar na palavra. Nós estamos, mesmo antes de toda desta pandemia acontecer, nós já estávamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então nós vamos continuar estudando. 2 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo de número 6, por favor. 2 Coríntios, capítulo de número 6, nós estaremos estudando. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 10 da palavra de Deus. Boa noite, minha querida irmã Núbia Figueiredo, Deus abençoe, tá bom? Eu também eu vi aqui também nas postagens, irmã Ângela, que a irmã Geise, eu não sei se é a esposa do meu querido irmão lá de Tanguá, da Assembleia de Deus de Cachoeira de Macacu. Que prazer ter vocês com a gente, é uma alegria muito grande para mim, tá bom? Deus abençoe. Irmã Milena, amém, que bom. Vamos então, 2 Coríntios, capítulo de número 6, prepara a sua Bíblia, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Vamos meditar agora. Eu não sei. Diz assim a palavra de Deus: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvide em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações uma vez mais.
que somente a tua voz seja ouvida nesta noite, e que os nossos corações estejam quebrantados e nossos ouvidos muito sensíveis à tua voz neste lugar. Aonde quer que alguém esteja nos ouvindo e nos assistindo, que a tua palavra possa produzir aquilo que tu deseja, e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos, muito obrigado. Bom, vamos começar. Vocês perceberam que o texto em si, ele não é tão fácil, mas nós vamos, aos poucos, vamos meditando nesse texto. Possa ser que não dê tempo de estudarmos os 10 versículos, não há problema. Nós vamos discorrer a partir do primeiro versículo, para que você possa entender esta palavra. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e eu volto a dizer uma coisa que, para você entender bem o que Paulo quer dizer, nessa segunda carta, Paulo está confrontando, principalmente, falsos ensinadores e falsos mestres, pregadores, que haviam se infiltrado dentro da igreja de Corinto, e que estavam causando divisões dentro da igreja, inclusive, levando a igreja contra o seu próprio líder, que é o apóstolo Paulo, colocando a igreja contra o pastor. Então, a temática da carta de 2 Coríntios é essa. Paulo escreve para eles, no intuito de confrontar esses que estão dentro da igreja com enganos. E Paulo vai confrontar, e é a carta mais pessoal de Paulo, onde Paulo revela sentimentos lá do fundo da sua alma. Em nenhuma carta, Paulo expressou tantos sentimentos e experiências com Deus, quanto 2 Coríntios. Paulo rasga o coração diante da igreja de Corinto, na segunda carta. E aqui no capítulo de número 6, que é o capítulo que fiz a leitura, eu quero que você esteja muito atento, prepara aí o papel, a caneta para anotar, porque tem coisas muito importantes para você que está me assistindo aí. Ele diz assim: e nós, é uma referência aos obreiros que transmitem a palavra, e nós, cooperando também com ele, cooperando com quem? Esse ele aí deveria estar em maiúsculo, porque cooperando com Deus. Paulo entende que o que ele faz para cooperar com Deus. Ele é um instrumento de Deus, é uma ferramenta que Deus usa, e então ele se considera um cooperador junto com Deus, da obra da evangelização, da obra da pregação, da obra. Paulo entende que ele é um instrumento de Deus, e que ele trabalha junto com Deus nessa tarefa, é um escolhido de Deus. Então ele diz: e nós, cooperando também com ele, com Deus, vos exortamos. Então Paulo diz: vos exortamos a que não. Então Paulo tem uma preocupação: a que não recebais a graça de Deus em vão. Pare aqui. Paulo quer falar alguma coisa com a igreja sobre isso, porque Paulo diz assim: eu estou exortando vocês, eu quero exortar vocês a não receber a graça de Deus em vão. E vocês sabem que quando Paulo se refere à graça de Deus, Paulo está se referindo à salvação. Paulo está se referindo ao plano divino de salvar a humanidade. Paulo está se referindo à vida com Deus. E Paulo está dizendo assim: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E alguém diz: pastor, o que Paulo deseja ensinar com isso? Algumas verdades nós podemos extrair desse primeiro versículo, e fique atento. Paulo, ao falar sobre isso, ele está dizendo o seguinte: exortamos vocês a professar uma fé viva, uma fé verdadeira. Nós queremos exortar vocês a professar uma fé que realmente é autenticada por um relacionamento pessoal com Deus. Paulo está dizendo: ei, Deus não deseja que haja no relacionamento dele com os seus superficialidade. Paulo está dizendo assim: Paulo deseja que essa graça seja recebida com verdade. Paulo diz: não quero ninguém em cima do muro, não quero ninguém apreciando a fé, apenas ouvindo a mensagem. Não,
não. Paulo está dizendo, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Não é, Paulo está, existem várias verdades dentro desse texto. Uma delas eu acabei de falar, e a outra é o seguinte: Paulo está preocupado de que alguém possa se afastar da verdade, se afastar do caminho, se afastar de Deus. E Paulo diz, não permita que vocês recebam a graça de Deus em vão. Valorize essa graça, abraça essa graça, não deixe esta graça, permaneça firme na graça de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que Paulo tem em mente quando ele diz, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então é isso, valoriza o sacrifício de Jesus, valoriza o que Jesus fez por você, a obra salvífica que Ele fez por você, valoriza isso, não despreza o que Jesus fez por você, assuma um compromisso sério com Deus, assume um compromisso sério com a palavra, não fique em cima do muro, meio lá, meio cá, não é isso que Deus quer, não, receba a graça de Deus em verdade, batalhe por esta graça, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Eu não sei se você está me entendendo, tem até um texto que de repente vai elucidar melhor, e como nós estamos num estudo bíblico, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 15, vai botando aí para mim por favor. Hebreus capítulo de número 12, talvez vai elucidar ainda melhor para você isso. Tem muita gente em cima do muro dentro da igreja, meio lá, meio cá. Não, Paulo está escrevendo, não receba a graça de Deus em vão, abraça essa graça. Olha o que diz Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que ninguém se prive, fique aquém, não tome posse, olha o que diz versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, tendo cuidado para não se privar da graça, para não se afastar da graça, para não deixar de lado a graça que seria exatamente a obra de Jesus, a salvação, o plano de Deus para a sua vida. Ei, nós não podemos abandonar esse caminho, nós temos que ficar firme. Vem luta, vem prova, decepção, aflição, angústia, e ele vai falar sobre isso, e nós ficamos firmes porque nós valorizamos a graça de Deus. A graça de Deus é algo tão maravilhoso, Eliseu. A graça de Deus, tem muita gente que está desprezando a graça, parece que a graça é em vão na vida desta pessoa, mas deixa eu te falar uma coisa, a graça de Deus é algo tão maravilhoso, que um dia que Paulo orou a Deus, pedindo para que Deus lhe tirasse o espinho da carne, a resposta de Deus para Paulo foi, a minha graça te basta, ela é suficiente, a graça de Deus é suficiente. Nesse momento de luta, sabe de que a gente precisa? Da graça de Deus. Quem precisa desta graça, diga glória a Deus aí, aleluia. É esta graça, é por isso que eu volto lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, o primeiro versículo, ele está falando, vou repetir a leitura do versículo 1, e nós cooperando também com ele, vos exortamos, a que não recebais a graça de Deus em vão. Abraça a graça, não despreza a graça de Deus, não se afaste da graça de Deus, tome posse da graça de Deus. Deus tem esta graça também para a sua vida. É por isso que no versículo seguinte, olha só como é que um versículo vai nos ensinando com o outro. Olha o versículo 2, porque diz, preste atenção, quando Paulo escreve porque diz, ele está fazendo uma alusão a algum texto das Escrituras. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, porque está escrito. Porque está escrito. E o que está escrito? Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Então Paulo faz menção de um texto das Escrituras. E para a gente entender o que Paulo quer dizer, nós temos que consultar esse texto, que Paulo está fazendo menção para a igreja de Corinto. Pastor, onde está esse texto? Eu vou abrir com vocês.
Isaías, capítulo de número 49. Nós estamos num estudo bíblico, então vamos estudar. Eu não vou correr, porque quando der meu tempo, nós paramos o estudo e na semana que vem a gente continua. Mas vamos nos deter, vamos fazer uma exegese desse texto. Então Paulo vai citar, irmã Kátia, um texto lá do Antigo Testamento. E nós precisamos ver o que esse texto está dizendo, para a gente entender o que Paulo quer falar. Paulo diz: não recebais a graça de Deus em vão, esteja atento ao que está escrito. E o que está escrito? Isaías capítulo 49, a partir do versículo de número 8. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ver o que está escrito. Olha o que diz, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 13. Diz assim: assim diz o Senhor. É exatamente esse texto que Paulo está citando para a igreja de Corinto. Vamos ver o que diz o texto. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece dele os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Oh, meu Deus do céu, que texto lindo. Paulo pega esse texto, e esse texto é uma profecia de Isaías, de um tempo em que Deus restauraria seu povo. Ah, meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Peraí, eu vou tentar te explicar. Há um calor de Deus aqui, presta atenção. Paulo pega esse texto de Isaías. Paulo compreende que Isaías está falando acerca de um tempo que viria sobre a terra. Isaías está profetizando um tempo que Deus restauraria, Deus traria libertação, Deus traria água para quem tem sede, alimento para quem tem fome. Deus mudaria o quadro de Israel. E aí Paulo pega esse texto, e lá em 2 Coríntios, Paulo insere esse texto e diz: está acontecendo isso. A graça de Deus trouxe salvação, libertação, restauração, mudança de vida. E aí Paulo escreve: abraça essa graça, porque essa graça pode mudar a tua vida. Oh, glória, eu não sei se você está me entendendo, eu espero que você esteja entendendo, porque Paulo pega esse texto de Isaías, que fala de restauração, que fala que Deus vai mudar o quadro, vai restaurar, vai libertar cativo, vai fazer milagre. Aí Paulo lá em 2 Coríntios está escrito, Deus falou, isto é a graça de Deus é isso, é o que está acontecendo. Por isso eu vou voltar lá no texto. Vamos dando glória a Deus. Eu estou vendo os irmãos dando glória a Deus aqui. Vai dando glória a Deus aí. Então, acompanhe comigo no versículo 2. Eu vou repetir para você. Porque diz o que? Esse texto, ele está citando esse texto que eu li para você. Só que ele citou de maneira resumida. Porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Aí Paulo diz no versículo 2: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Que dia da salvação? Aquele dia que Isaías falou lá em capítulo 49. Paulo está escrevendo para Corinto, está dizendo: está acontecendo, chegou o dia da salvação, da restauração, do milagre. E este dia veio com a graça de Deus. Então a graça de Deus traz libertação, a graça de Deus traz salvação, a graça de Deus traz restauração, a graça de Deus muda a vida do indivíduo. É por isso que Paulo no versículo 1 diz: ei, não despreza a graça, abraça a graça, fica firme na graça de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí.
Tem até um hino muito bonito da graça, né, irmã Cátia? A graça de Deus enviada. É lindo demais. Então, gente, nós precisamos entender que precisamos abraçar esta graça. Não despreza a graça. Quando você se afasta do evangelho, você está desprezando a graça de Deus. Quando você não assume um compromisso sério com Deus, fica em cima do muro, você está desprezando a graça de Deus. Quando você não toma uma postura de crente, você está desprezando a graça de Deus. E Paulo está dizendo, escrevendo, diz: não torne a graça de Deus em vão na tua vida. Abraça a graça de Deus, viva na graça de Deus. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém dando glória a Deus aqui? Até aqui, então, vamos nós então continuar, porque Paulo vai continuar falando sobre isso. No versículo de número 3, acompanhe comigo a leitura. Paulo agora vai falar dos efeitos dessa graça. Esteja bem atento, porque Paulo começa a falar dos efeitos dessa graça sobre a sua vida. Ele diz assim no versículo de número 3: não dando nós escândalo em coisa alguma. Eu vou repetir: não dando nós escândalo em coisa alguma. Paulo está falando aqui de testemunho, caráter. A graça de Deus transforma o ser humano, tornando ele uma pessoa melhor. E Paulo, descrevendo no versículo 3, ele diz que por causa dessa graça, ele procura viver uma vida sem escândalo em coisa alguma. Ou seja, ele procura ser vigilante em todas as áreas da sua vida, para não causar escândalos. Puxa vida, peraí um pouco que eu vou falar sobre isso hoje. Paulo tem a preocupação com o seu testemunho público, porque Paulo entende que o nosso testemunho diante dessa sociedade é muito importante. Eu queria perguntar para você que está me assistindo aqui nesta noite: como vai o seu testemunho? Como vai o seu testemunho, o meu testemunho diante dessa sociedade que vivemos? Porque tem muitos que estão dando escândalos, e o que não falta no meio evangélico são escândalos. Mas Paulo escreve e diz: a graça de Deus me impele a viver uma vida que procura não dar escândalo, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Gente, essa palavra não se aplica só ao obreiro, não. Não, de maneira nenhuma. Essa palavra se aplica a todo crente, porque nós precisamos zelar pelo nosso testemunho pessoal e não dar escândalo. Para quê? Para que nosso testemunho, a nossa vida cristã e a igreja onde a gente congrega e o reino de Deus não seja censurado. Tem muita gente que não vem para a igreja, me perdoe aqui a sinceridade, porque percebeu a falta de testemunho em alguns. Como nós podemos ganhar uma sociedade perdida se nós não formos sal, se não formos luz? Nós precisamos dar testemunho de crentes. E se dar testemunho de crentes fala mais de comportamento, de integridade, de caráter. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo em nós diferente. Não apenas as vestes, mas a maneira de agir, o comportamento, a integridade, o caráter. Paulo escreve, vou repetir: não dando nós escândalo em coisa alguma. Paulo diz: nós estamos buscando ser exemplo, nós buscamos viver uma vida de integridade. A graça de Deus que está sobre nossa vida nos impele a buscar viver uma vida que possa inspirar outros a se tornarem também cristãos. Será que nossa vida tem inspirado outras pessoas a também se tornarem cristãos? Será que os vizinhos que moram à nossa volta, no bairro onde moramos, na rua onde moramos,
sente o desejo de conhecer o Deus que nós servimos por causa do nosso testemunho, ou o nosso testemunho tem afastado as pessoas de Deus? Eu quero que você pense: a tua vida tem aproximado pessoas de Jesus, ou a tua vida tem afastado pessoas de Jesus? Aí Paulo escreve: não dando nós escândalo em coisa alguma. A igreja evangélica tem sofrido muito com os escândalos de homens e mulheres, grandes e pequenos, pastores, mestres, cantores, mas ainda há no meio da igreja do Senhor um povo que é diferente, um povo que dá testemunho, um povo como Eliseu profeta, que quando passava, aquela mulher de Sunem dizia: eu tenho visto que este que passa constantemente por nós é um santo homem de Deus. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Precisamos zelar pelo nosso testemunho. Precisamos estar muito vigilantes com relação a isso. Vou repetir, até que esta palavra penetre em nosso âmago, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo procurava viver uma vida correta. Paulo procurava viver com integridade, para que ele não fosse censurado, para que quando ele fosse falar do amor de Deus, ele não fosse censurado. No versículo seguinte, vamos acompanhando aí, versículo 4 diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Preste atenção agora. Paulo está falando da graça de Deus. E agora Paulo está no versículo 4 falando o seguinte: o que credencia Paulo como ministro? Porque lembra que eu falei no início do estudo que o grande dilema da igreja de Corinto era o questionamento com relação ao apostolado de Paulo? Muita gente entrou na igreja e levou a igreja contra Paulo, colocou a igreja contra Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo. Aí no versículo 4, Paulo, irmã Kátia, com maestria, ele vai falar o que lhe credencia como ministro. O que lhe faz ter credencial de ministro? Porque hoje ter carteirinha de pastor é muito fácil. Hoje a pessoa vai na internet, faz lá um curso online rapidamente, nada contra os cursos online de forma nenhuma, mas pessoas sem nenhum chamado, sem nenhuma vocação, vai lá, faz um curso online, imprime uma carteirinha, daqui a pouquinho sai dizendo por aí que é pastor. Mas o que credencia realmente um pastor? Aí Paulo, no versículo de número 4, acompanhe comigo, Paulo vai dizer assim: antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Paulo diz assim: como ministro de Deus, eu procuro ser recomendável em tudo. E aí ele vai fazer uma lista de coisas, tá? Uma lista de coisas que ele busca ser um exemplo. E ele vai dizer assim: na muita paciência, irmãos, é importante a gente pensar nessa questão da muita paciência, é que Paulo está falando que por amor a Cristo, Paulo teve que suportar muita coisa, por causa do chamado, por causa do ministério, teve que suportar muita coisa. Pastor tem que suportar muito, não apenas pastor não, essa palavra não se aplica só aos pastores, a todos nós crentes, pelo fato de sermos de Cristo, nós vamos ter que suportar muita coisa, vamos ter que aguentar muita coisa, sabe? Me perdoe aqui, eu estou numa live ao vivo, tem coisa que a gente segura um pouquinho, mas deixa eu falar com vocês, estou bem em família com vocês, tem horas que tem que engolir sapo, porque nós somos crentes, dá até vontade de falar, mas a gente segura, porque somos crentes e não queremos transmitir um mau testemunho. E aí nós pedimos a graça de Deus, diz: Deus, me dá graça, me ajuda a suportar.
Isso vai te credenciando como servo, como serva de Deus, sabe? Como depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente já não fala mais o que quer falar. Já não. Há uma transformação na nossa vida, sabe? Antes de conhecer Jesus, eu costumo brincar com os irmãos da igreja, quebrava o pau, chutava o pau da barraca, fazia acontecer. Não, depois que a gente se entrega a Jesus, a gente tem que suportar tanta coisa. Aí a gente suporta chorando, suporta aos pés do Senhor. Aí Deus te dá graça, Deus te fortalece. Isso vai te credenciando como crente. É verdade, irmã Norma, tem hora que a gente até passa por bobo, né? Mas passamos por bobo, que seja assim, mas na presença de Deus, como servo de Deus, às vezes somos humilhados, riem de nós, zombam de nós, nos humilham, fazem até nós chorarmos, mas nós entregamos na mão de Deus, nós não retaliamos, não amaldiçoamos, não partimos para o braço. Por quê? Porque nós somos crentes, nós zelamos pelo testemunho, nós buscamos ser recomendáveis em tudo, na muita paciência. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí, aleluia, aleluia. Tem gente que está entendendo o que eu estou pregando e eu estou feliz porque você está entendendo o que eu estou falando. Paulo está dizendo, antes como ministros de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades. Sabe o que Paulo está dizendo? O fato de sermos crentes não nos blinda de situações difíceis. É isso que Paulo está dizendo. O fato de sermos crentes, de sermos ministros, de ser pastor, de ser presbítero, de ser apóstolo, de ser o que você quer que seja, não impede você de passar luta. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu não sou um super-herói, eu sou alguém como vocês, sou ministro de Deus, mas não sou um super-herói. Olha só, ele vai dizer, eu me torno recomendável em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades. Eu também passo necessidade, Paulo está dizendo, nas angústias, eu também fico angustiado. Eu sou um ser humano. Que negócio é esse que crente não fica angustiado? Que negócio é? Se o próprio Cristo se angustiou lá no Getsemane, crente também fica angustiado, crente também fica triste, crente também fica abatido. Pastor, olha lá o que o senhor está pregando. Deixa eu falar, nós somos humanos, nós somos seres humanos. Mas tem uma coisa muito importante a falar. Crente pode até estar angustiado, mas não permanece angustiado, não, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas o Senhor está sempre cuidando de nós. Salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é uma passagem, eu vou passar, eu não vou andar por ele, eu vou atravessar este vale, tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Paulo está dizendo isso. Sou ministro, sou uma autoridade, mas tento me tornar recomendável em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, o fato de ser crente, o fato de ser servo de Deus, o fato de ser piedoso, o fato de buscar uma vida honesta, íntegra, não me livra dos problemas da vida. Às vezes você é um crente fiel, verdadeiro, tem tentado buscar dar testemunho, sabe? Às vezes o diabo se levanta contra a sua vida de maneira terrível, e você diz, por que eu estou passando? Crente passa, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É isso que Paulo está escrevendo. Ele vai dizer assim, nos açoites, Paulo está dizendo, o fato de ser ministro não me livrou dos açoites. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos aqui, foram os tumultos que foram causados quando ele pregou, que muitos deles ele levou até pedradas, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Então Paulo está dizendo, isso me credencia como apóstolo. O que te credencia como apóstolo, Paulo? A tua carteirinha? Não. O que eu sofro pelo evangelho, o que eu passo pelo evangelho é que me credencia como apóstolo. Tem uma turma de gente aí com carteirinha, mas não é nada. Me perdoa, é que é sinceridade. Tem uma turma de gente aí que só tem credencial no papel, mas não tem credencial no céu. Paulo está dizendo, ei, o que me credencia como ministro são as coisas que eu passo por amor ao Senhor, e passo sem murmurar,
sem abandonar o caminho. Passo e permaneço firme. Quem está entendendo o que Deus está falando aí? Eu passo, mas não volto atrás na decisão que tomei por Jesus. Eu sofro, mas continuo firme com Ele. Eu continuo abraçado à graça de Deus, mesmo enfrentando tudo isso. Então você que está me ouvindo aí, que está enfrentando luta, prova, desemprego, aflição, isso, fica firme no Senhor. Isso te credencia como crente. Não é só o fato de vir para a igreja dar glória a Deus. Sabe como é que a gente identifica o crente? É na hora da prova, na hora da luta, que a gente vai saber quem é crente, quem é fiel, quem é verdadeiro. É a hora que Nabucodonosor mandou soar lá os instrumentos musicais, e quem não se dobrasse diante da grande estátua era lançado na fornalha. E aqueles três jovens ficaram firmes na presença de Deus e não se submeteram àquilo que estava sendo ordenado. É na hora da prova. Sabe o que credencia a gente como crente? Não é a carteirinha de membro, não é a roupa que a gente veste. O que nos credencia como crente é como nós nos comportamos na hora da luta, da traição, da decepção. Como você se comporta quando as pedradas vêm, quando falam mal de você, quando pessoas sem sabedoria fazem comentários nocivos acerca de você. Como você se comporta? É isso que vai te credenciar como crente. As tuas atitudes, teu comportamento, a tua reação. Estejam atentos ao que eu estou falando aqui. Então Paulo está falando sobre o que credencia ele como apóstolo. Mas não é só isso, porque Paulo também vai falar que existem outras coisas que o credenciam como apóstolo, como ministro. O que, pastor? Versículo de número 6. Acompanha comigo, por favor. Versículo de número 6. O que mais vai credenciar Paulo como ministro de Deus, como servo de Deus? Ele vai dizer no versículo 6: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está dizendo que o que credencia ele também são os frutos do Espírito Santo. Hoje nós nos impressionamos muito com os dons espirituais. Basta falar em mistério, entregar uma revelação, que as pessoas já dizem: é um santo homem de Deus, é uma mulher de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus é identificado não pelos dons, mas pelo fruto. Jesus nos ensinou que nós conhecemos uma árvore pelos frutos que esta árvore produz. Então a gente tem que estar atento. E Paulo está dizendo aqui, você pode notar no versículo 6, que ele faz referência a frutos do Espírito: pureza, longanimidade, benignidade, no Espírito, amor. São frutos produzidos pelo Espírito de Deus em nós. Então o que nos credencia como crente? O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, você vai ver os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, que é produzido pelo Espírito em nós, é que nos autentica, que nos credencia que somos crentes, que somos salvos, e que a graça de Deus não foi em vão sobre a nossa vida, que nós abraçamos a graça, e esta graça está produzindo isto em nós. Quem pode dizer glória a Deus aí? Dê glória a Deus aí. Então Paulo está dizendo: o que me credencia? É o que eu passo por amor a Jesus me credencia. O que te credencia? O fruto do Espírito me credencia. Aleluia. O que mais que credencia, Paulo, você como apóstolo? Versículo de número 7. Na palavra da verdade, aquilo que ele prega. Oh glória, eu não sei se tem alguém que está me entendendo, eu vou repetir. Paulo diz: o que me credencia como apóstolo, como ministro, é o que passo por amor a Cristo, as lutas que sofro por amor a Ele, as aflições que padeço por amor a Ele, e não o deixo, não abandono, fico firme. O que te credencia, Paulo? O fruto do Espírito me credencia. E o que mais? A mensagem que eu prego, a mensagem, a palavra da verdade que está nos meus lábios, a mensagem. É isso que Paulo está dizendo, que a
palavra que ele ensina, a palavra que ele prega. Tem um monte de gente, perdoa aqui, mas eu tenho que fazer denúncias, porque Deus me autoriza a fazer. Existe um monte de gente pregando heresias em nome de Deus, falando que Deus diz quando Deus não disse nada, em cima de púlpitos, pregando para megas igrejas, mas mensagens que não vêm de Deus. Mas Paulo está dizendo, o que credencia um homem ou mulher de Deus, a mensagem também que ele prega, a verdade, eles têm que estar firmados na verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra da verdade, versículo 7. E outra coisa, no poder de Deus, o poder que se manifesta, o poder que cura, o poder que liberta, autentica também o apostolado de Paulo. Ele está dizendo, o que me autentica como apóstolo? O que te autentica, Paulo, como apóstolo? O sofrimento, as coisas que passam por amor a Cristo, o fruto do Espírito, a mensagem que prego, o poder que se manifesta na minha vida, o poder de Deus, pelas armas da justiça. Preste bem atenção, pelas armas da justiça. E ele diz assim no versículo 7, à direita e à esquerda. Então ele diz, o que mais que te credencia? As armas. As armas da justiça. Que armas são essas? Está lá na carta aos Efésios, a armadura de Deus. Essas armaduras também me credenciam como apóstolo, como ministro. Você precisa estar revestido desta armadura, cheio dessa armadura. E é interessante que ele diz aqui, Eliseu, é interessante no versículo de número 7, que ele diz assim, à direita e à esquerda. Por que ele diz à direita e à esquerda as armas? À direita e à esquerda, porque naquela cultura romana, o soldado romano empunhava uma espada em uma mão, na mão mais forte, e o escudo na outra mão. Então ele atacava e se defendia. E Paulo diz, eu estou com as armaduras. O que me faz ter, o que me credencia é essas armas de ataque e de defesa. Eu estou revestido dessas armas de ataque e de defesa. Oh glória, quem pode dizer glória a Deus? A arma de ataque é a palavra de Deus, e a arma de defesa, pastor, a fé. Com ela nós apagamos os dardos inflamados de Satanás que vem para nos derrubar. Nós estamos revestidos das armas de Deus. Quem está revestido das armas de Deus, diga glória a Deus aí. É isso que Paulo está dizendo. É pena que o tempo acabou. Me ajuda aqui, Gabriel. Aleluia, aleluia. Então vamos resumir com você. Vamos resumir. O que caracteriza um homem e uma mulher de Deus? Para nós finalizar o estudo dessa noite. O que caracteriza um homem e uma mulher de Deus? O que ele e ela passa por amor a Cristo e fica firme no Senhor. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O que mais caracteriza? A palavra que esta pessoa prega. Que mais? O poder de Deus que se manifesta na vida dessa pessoa. E que mais? As armaduras que estão sobre a vida dela. Isso credencia um homem, uma mulher de Deus. Você tem isso sobre a sua vida? Então você está credenciado. Oh glória. Oh glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deixa eu finalizar. Eu tenho, se você tiver 10 minutinhos para me esperar, para me finalizar isso aqui, a gente orar. Porque Paulo escreve no versículo 8, ele diz assim, acompanhe comigo. Porque Paulo está falando agora da reação das pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está me ouvindo. Como nós reagimos com a reação dos outros? Como é difícil lidar com seres humanos. Eu não sei se você concorda comigo. Não é nada fácil lidar com gente. Eu sou gente. E eu sei que não é difícil, não é fácil lidar com gente. Nós somos difíceis. Lidar com pessoas não é nada fácil. E Paulo, escrevendo no versículo de número 8, ele diz assim: por honra e por desonra. Ele vai fazer um trocadilho de palavras e eu vou explicar para você o que significa. Por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Paulo está dizendo o seguinte: o que falam de mim
não é verdade. E eu tenho que lidar com isso, Paulo está escrevendo, todos os dias. Ele está dizendo, como enganadores, me chamam de enganador, me chamam disso, mas eu sou verdadeiro. Paulo está dizendo o seguinte: não importa o que as pessoas dizem de mim, o que importa é o que eu sou. Não se deixe moldar por aquilo que as pessoas falam de você. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Ele vai dizer assim: como desconhecidos, mas bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. O que Paulo quer dizer aqui, ele está querendo se referir às reações, e que nós precisamos aprender a reagir diante das atitudes dos outros. É isso que Paulo quer deixar bem claro aqui. Nós precisamos entender que Paulo quer exatamente mostrar para a igreja de Corinto que aquilo que se falava dele no meio da igreja era mentira, e que ele não era nada daquilo que aquele povo estava tentando disseminar no meio da igreja. Podem falar o que quiser, eu não sou nada disso. Paulo está dizendo assim, em outras palavras, eu já aprendi a lidar com isso, e não é fácil, não é fácil, porque lidar com pessoas, e às vezes você tem que lidar com pessoas maliciosas, nós temos que lidar com comentários maldosos, com calúnia. Às vezes falam algo de você que não é verdade, e a gente precisa ter muito cuidado para não permitir com que aquilo que as pessoas falam de nós venha moldar aquilo que nós somos. Tem até uma história, eu vou encerrar, uma história bem interessante, e eu já contei isso para a igreja, mas tem muita gente me assistindo que nunca ouviu, e eu vou contar. Uma mulher não gostava de sua vizinha, ela não gostava, Gabriel, de sua vizinha, e ela um dia decidiu fazer uma maldade com a vizinha. Ela pegou uma caixa de sapato, pegou as fezes do seu cachorro, colocou na caixa, fechou a caixa, embrulhou para presente, bem bonito, colocou um cartão, colocou na porta da vizinha, tocou a campainha e correu. Quando a vizinha abriu a porta, tinha aquela caixa bonita de presente, um cartão dizendo que era para ela, aquele presente. Ela foi, abriu o cartão e percebeu que o nome dela estava ali no cartão. E ela foi, abriu a caixa de presente, muito bonita. Quando abriu, exalou aquele cheiro horrível das fezes do animal. Ela pensou, e ela sabia que tinha sido a vizinha. E ela pensou: o que eu vou fazer? Ela então sai de casa, vai até o seu jardim, colhe as mais belas flores do jardim, faz um lindo buquê, abre uma caixa linda de presente e coloca o buquê dentro, faz um cartão, escreve algo, coloca na porta da vizinha, toca a campainha e sai. A vizinha abre e vê aquela caixa, fica assustada, sabendo que de repente poderia ser uma retaliação, mas a curiosidade foi mais forte. Ela abre a caixa. Ao abrir a caixa, aquele buquê de rosas, de flores, que vai exalar um cheiro, um perfume em toda a casa. E tem um cartão. E ao abrir o cartão, ela lê, está escrito assim: cada um dá o que tem. Cada um dá
o que tem. Não deixa que aquilo que as pessoas têm e acabam te dando, te entregando, venha moldar quem você é. É por isso que eu quero encerrar em Romanos. Deixa essa palavra para você. Romanos capítulo 12, versículo 14, nós vamos orar. Romanos 12, a partir do versículo 14. Pega a tua Bíblia. Romanos 12, 14. Diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Já que é um estudo bíblico, eu estou encerrando. Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso aqui, né? Quando diz assim: porque fazendo isto, bota aí, Gabriel, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando a gente faz o bem para alguém que faz o mal para a gente, quando a Bíblia diz que vai amontoar brasa de fogo na cabeça da pessoa, mas não é brasa de fogo, é que a consciência daquela pessoa vai queimar. Faça o bem para aquele que te fez mal, e a consciência vai queimar dela. Ela vai ver que você é diferente. Isso te credencia como crente. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Perceberam que ser crente é muito mais do que botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Ser crente é muito mais do que conhecer Bíblia. Ser crente é muito mais do que cantar em da harpa. Ser crente é muito mais do que isso tudo. Ser crente é suportar todas as coisas por amor a Jesus. Ser crente é ter o fruto do Espírito em seu coração, na sua alma. Ser crente é ter a palavra da verdade e viver na palavra da verdade. Ser crente é estar cheio do poder de Deus. E ser crente é saber lidar com a atitude dos outros. Oh, glória, isso é ser crente. Isso te credencia como crente. Glória a Deus. Eu encerro. Muito obrigado por você ter suportado mais alguns minutinhos. Vamos orar por esta palavra. Coloque a mão no seu coração aí. Aonde você está agora? Põe a mão no seu coração. Põe a mão no coração, porque eu sei que o que eu preguei aqui é a palavra de Deus para a sua vida. E nós vamos pedir que esta palavra esteja no seu coração. Senhor, nós queremos orar nesta noite para que esta palavra esteja no coração do teu filho, da tua filha, e que esta palavra venha produzir frutos para a glória do teu nome. Ministra, Senhor, fica enraizada esta palavra na alma, no coração, e que ela venha produzir frutos. Molda-nos, Senhor. Aonde nós precisamos ser lapidados, aonde precisamos ser moldados, aonde precisamos ser trabalhados, Senhor, molda, lapida, faze-nos ser alguém segundo o teu coração, faze-nos ser pessoas melhores. Nós precisamos desse lapidar. Limpa-nos de toda impureza, Senhor. Apara todas as arestas que é em nós, aquilo que precisa ser moldado em nós, vem moldar, vem lapidar e nos faz ser, Senhor, imagem e semelhança desse Deus tão maravilhoso. Faz brilhar a tua luz em nós, que sejamos sal, que sejamos luz, e que o teu nome venha a ser glorificado. E se tem alguém, Senhor, que está me assistindo, me ouvindo, que está afastado, que afastou-se, que ainda não assumiu um compromisso, está em cima do muro, ainda não assumiu esta posição, que ele abrace a graça nessa noite,
que ele tome uma decisão onde quer que ele esteja me ouvindo. O Senhor está te chamando para você tomar uma decisão, para você levantar sua mão ao céu e dizer: eu recebo esta graça, eu quero tomar uma decisão, não quero ficar mais em cima do muro, eu quero receber essa graça, eu quero estar na presença deste Deus. E se você está fazendo isso, se você está tomando essa decisão, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, que o Espírito de Deus faça morada no teu coração, na tua alma, e que Jesus seja o Senhor da tua vida, em nome do Senhor, amém. Ô glória, quem pode dizer glória a Deus? Eu desejo a todos vocês uma noite de bênção, de vitória. Vamos orar, gente, agradecer ao Senhor. Foi muita bênção de Deus, vamos agradecer. Eliseu, faz a oração, agradece a Deus por essa noite. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor Deus, que nos tocou nesta noite, Senhor. Pai amado e santo, em nome de Jesus, que possamos a cada dia, Senhor Deus, dar bons testemunhos, Senhor Deus, de servo do Senhor, sermos luz, Senhor Deus, para essa geração, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nos leve em paz, em segurança, de volta para os nossos lares, e que tenhamos um restante de noite, Senhor, abençoado na tua presença. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça, olha só, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. Todos digam: e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe.